Eu vou falar sobre a teurgia da Lua e os portais lunares. Meus conhecidos e amigos perguntam geralmente quando vão fazer uma cirurgia, abrir um negócio, querem marcar uma reunião importante, vão mudar de casa, enfim, por vários motivos, me perguntam qual a melhor lua para se fazer determinada coisa. Bom, então resolvi falar sobre isso. Mas antes quero falar um pouco sobre a Lua e suas 4 fases e como podemos nos beneficiar dela para entender melhor os portais, tá certo? Só para situar um pouquinho mais. Falarei sobre a Lua astronomicamente falando e depois entrarei com detalhes sobre suas 4 fases da Lua. E só aí entrarei na teurgia da Lua propriamente dita, com os textos dos livros da Rumi. Bom, vamos lá. A Lua é o único satélite natural do planeta Terra. É um corpo celeste com diâmetro de 3.476 quilômetros aproximadamente, 1/4 do tamanho do diâmetro da Terra. A Lua gira em torno do planeta Terra a uma distância relativamente próxima de 384 mil quilômetros em média. É um pouquinho mais. Aproximadamente 384.403 quilômetros em média. A gente pode gravar 384 mil, né? Bom, então vejam. Ela está relativamente próxima e seu tamanho é 1/4 do tamanho do planeta Terra. Visualizou? A Terra é 4 vezes maior que a Lua, tá certo? Agora, vejam como ela se movimenta. Vamos visualizar isso. A Lua, ela gira em torno do seu próprio eixo no sentido anti-horário. Tá lá, girando, anti-horário. Só que a Lua gira ao redor do planeta Terra também no sentido anti-horário. Então, ela faz essa órbita em volta da Terra também no sentido anti-horário. Mas não se esqueçam que a Terra não está parada. Ela também está girando em torno do Sol. Portanto, a Lua gira junto com a Terra, que faz sua órbita em volta do Sol. Tá certo? Resumindo, a Lua está girando no seu próprio eixo anti-horário, aí ela faz a órbita em volta do planeta Terra, também anti-horário, e a Terra não está parada, ela está fazendo a sua órbita também no sentido anti-horário em volta do Sol, tá bem? Resumindo, tudo muito vivo e pulsante. Para entender as suas 4 fases, devemos compreender que elas são determinadas pelas posições relativas entre Terra, Lua e o Sol, certo? Bem, a órbita que a Lua faz em volta da Terra dura em média 27 dias, 7 horas e 43 minutos. Vamos entender isso um pouquinho mais. Geralmente a gente vai encontrar assim, seu período de rotação ao redor da Terra é de 27,32 dias terrestres. Contudo, leva 29,53 dias, ou seja, 2,21 dias para atingir a mesma posição em relação ao Sol. Bom, por isso, para simplificar, foi adotado em média nem 27,32, nem 29,53, mas sim, para a gente falar, as 4 fases da Lua duram em média 28 dias, o tempo que completa essas fases aproximadamente. É o que a gente encontra, né? Agora eu vou explicar isso. Para que eu preciso saber disso, né? Você precisa saber disso para compreender as fases da Lua, as 4 fases da Lua, que é o que são os portais que a gente vai se beneficiar, certo? Então eu vou explicar
um pouco melhor sobre isso. Considere que a Lua parta hoje de um ponto definido no espaço e inicie sua órbita em torno da Terra. Para completar uma volta e chegar aproximadamente na mesma posição de onde partiu, a Lua leva os 27,32 dias. Esse é o período chamado sideral. Mas ao final do mês sideral, a posição da Lua em relação à Terra e ao Sol não será mais a mesma no início do ciclo, já que a Terra cumpre uma órbita anual em torno do Sol e também se movimenta. Por isso, se a trajetória se iniciou na Lua nova, ao final dos 27,32 dias, ela não estará ainda na nova. É por isso que, para fechar o ciclo, para ela voltar para a nova, ela necessita de aproximadamente mais 2,21 dias, para que vejamos nesta fase. Então, por isso que falam dos 29,53 dias aproximadamente, né? E aí eles chamam isso de mês sinódico ou lunação. É, portanto, conhecido como mês lunar, e durante esse período, as 4 fases da Lua, elas acontecem, ou seja, né, ocorre o ciclo lunar completo. Então, no popular, a gente conhece que o ciclo das 4 fases duram 28 dias, mas na verdade, não é nem 28, não é nem 28 nem 27, seria os 29. Mas como é tudo aproximadamente, a gente no popular usa os 28 dias, certo? Como a Lua tem um movimento de rotação com a mesma velocidade que gira ao redor da Terra, a gente vai sempre ver a mesma face da Lua. Então aqui da Terra a gente olha para a Lua e está vendo sempre o mesmo lado dela. Bem, dessa forma, ela assume diferentes posições em relação à Terra e ao Sol. Sua parte iluminada é vista de diferentes formas ao longo do ciclo lunar, né? Porque é importante você notar que as fases da Lua, elas são vistas de formas diferentes, né? Do hemisfério sul para o hemisfério norte. 2 coisas não mudam, tanto faz o hemisfério, norte ou sul. Vai enxergar a Lua na fase da Lua nova e da Lua cheia iguais, certo? O que vai mudar é enxergar ela no crescente ou minguante. Então, quando ela chega, eu vou me deter no hemisfério sul, tá? Porque o hemisfério norte é exatamente o oposto do que eu vou dizer do hemisfério sul. Então, no hemisfério sul, no quarto crescente, a gente enxerga a luminosidade da Lua. Você se coloca olhando para o norte, né? Você coloca assim, teu braço direito onde o Sol nasce, né? E ao mesmo tempo o braço esquerdo vai ficar onde o Sol se põe. O teu rosto fica para o norte e tuas costas ficam para o sul. Muito bem. À noite você olha para a Lua nessa mesma posição, olhando para o norte. E aí você vai observar, para você saber se é quarto crescente ou quarto minguante, você olha para cima, no hemisfério sul, e se ela estiver com a luminosidade do lado esquerdo dela, da metade para o lado esquerdo, ela é quarto crescente. Se ela tiver a luminosidade do lado direito dela, é quarto minguante. E no hemisfério norte é o oposto, né? O quarto crescente, a luminosidade é à direita, e quarto minguante, a luminosidade é à esquerda. Então, devido ao fato da Lua não emitir a luz própria, ela apenas reflete a luz do Sol, né? É o que a gente vê, a luz que a gente vê da Lua não é dela própria, é o reflexo da luz solar nela, né? No hemisfério sul, apresenta as 4 fases regulares.
A gente pode parecer completamente iluminada quando cheia, parcialmente iluminada quando está crescente e minguante e semi-invisível quando é nova. Bom, quando olharmos para o céu, veremos então as 4 fases da Lua, cujo reflexo solar reflete na Lua. Para nós, no hemisfério sul, vou repetir, comece iluminando da esquerda para a direita, quando a Lua está crescendo. Segue aumentando seu reflexo até atingir toda a Lua e é chamada Lua cheia. E quando está minguando, vai diminuindo a luz à sua direita até ficar semi-invisível na Lua nova. Use a imaginação agora para entender as 4 fases da Lua. A Lua nova, sem o reflexo da luz solar, quase invisível aos nossos olhos. Ela está posicionada entre o Sol e a Terra. Ela está no céu durante o dia, nascendo por volta das 6 horas da manhã e se pondo por volta das 18 horas. A fase quarto crescente. Só conseguimos observar 1/4 da luz de sua totalidade, em forma de semicírculo, aqui no hemisfério sul, iluminada à sua esquerda. Ela nasce aproximadamente ao meio-dia e se põe aproximadamente à meia-noite. Vocês compreendem por que é chamado 1/4 crescente? Porque a Lua não é um círculo, ela é uma circunferência. Então, nós da Terra enxergamos a Lua um círculo. Então, a gente acha que é metade, não é metade. É 1/4 de uma esfera. Lua cheia. A lua cheia, ela reflete somente 7% da luz do sol. Imagina, já é uma claridade linda e maravilhosa. E é só 7% que reflete aqui para nós na Terra. Bom, nessa fase a Terra está entre o Sol e a Lua e nos permite vê-la totalmente iluminada pelo Sol. Nessa fase, a Lua nasce aproximadamente às 18 horas e se põe aproximadamente às 6 horas do dia seguinte. A partir da Lua cheia, o reflexo da luz solar vai decrescendo, mantendo a Lua iluminada à sua direita, no hemisfério sul. Ou seja, o reflexo solar vai minguando, decrescendo, passando pelo quarto minguante, onde o reflexo solar atinge visualmente a metade da Lua do lado direito e segue minguando até voltar ao seu ciclo inicial, da Lua nova. Então, para fechar, o quarto minguante observamos no formato de um semicírculo, ou seja, 1/4 de sua totalidade, no sentido oposto da face crescente, iluminando pelo reflexo solar à direita. Ela nasce aproximadamente à meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. Tá certo? Então veja que interessante. São luas opostas, né? A nova é oposta da cheia, a crescente é oposta da minguante. Então, os horários são assim. A nova nasce às 6 horas da manhã e se põe às 18 horas da tarde. A cheia nasce às 18 horas da tarde, 6 horas da tarde, e se põe às 6 horas da manhã. O quarto crescente nasce ao meio-dia e se põe à meia-noite, às 24 horas. E o quarto minguante nasce às 24 horas,
à meia-noite e se põe ao meio-dia. Estando agora mais familiarizado com a Lua, este corpo celeste, vamos entrar na teurgia da Lua e os portais lunares. Vamos aprender como usar as fases da Lua em nosso benefício, no trabalho, na saúde, na beleza, nos relacionamentos e nas finanças. Agora, lerei um texto, A Teurgia da Lua e os Portais Lunares, de Nilza Alarcon e J.C. Alarcon, extraído do livro Maha Rumi, que foi canalizado por Nilza Alarcon, J.C. Alarcon. Este artigo ajuda a eliminar informações contraditórias e proporciona um aprofundamento sobre o tema da influência lunar para melhorar as relações e conquistas na família, na saúde, nos negócios, na empresa, no romance e nos trabalhos de sintonia espiritual, quando os portais lunares podem ser feitos. Elimine informações contraditórias. Que tal procurar informações sobre a Lua, suas fases, influências e se deparar com informações contraditórias? Assim, a Lua Nova representa o período mais fértil para se dar início a tudo que for novo. E em seguida, uma outra matéria que diz: na Lua Nova não é recomendável nem conveniente começar coisas novas, pois não é benéfico aos negócios. Em que devemos nos basear para refletir por nós mesmos e sem ajuda de nenhuma contradição sobre a influência das fases lunares? Devemos nos basear na própria natureza. A Lua tem 2 movimentos básicos: minguando até desaparecer por 14 dias ou crescendo até aparecer totalmente por 14 dias. Atribuem ao desaparecimento 2 fases lunares: minguante, onde o desaparecimento é gradual, contam 7 dias, e nova, onde o desaparecimento é total, também contam 7 dias. Atribuem ao aparecimento igualmente 2 fases lunares: crescente, onde o aparecimento é gradual, contam 7 dias, e cheia, onde o aparecimento é total, contam 7 dias. O tempo mais significativo de uma fase lunar está no seu ingresso, e o pico de sua tônica principal dura aproximadamente 2 horas. E os 7 dias subsequentes, por exemplo, da lua cheia, conquanto se diga cheia, na verdade já está minguando. Portanto, raciocine: ao término da fase lunar crescente, embora o calendário diga que estamos nessa fase, olhamos para o céu e já vemos a lua bem cheia. O que vale mais, o calendário ou a imagem que vemos no céu? As contradições existem por causa dos 2 movimentos básicos da Lua, crescendo e minguando, divididos em 4 fases. Mas não podemos resumir tudo a estes 2 movimentos. Temos de concordar que as 4 fases são igualmente significativas, porque elas significam a mudança de ritmo que influencia tudo que vive na Terra, altera o padrão vibratório dos átomos e não há nada em nosso mundo que não seja constituído por átomos. Raciocine por si mesmo. Para não cair junto com as contradições de tantos doutores no assunto, olhemos a natureza, a lua no céu e também a reflexão sobre a seiva das plantas. Quando a luminosidade da lua no céu for 0, estaremos na chamada lua nova.
Neste momento, a seiva das plantas se encontra nas raízes mais profundas. Na medida em que o primeiro traço lunar surgir no céu, a seiva começa a subir lentamente pelas raízes. 7 dias depois, em seu quarto crescente, a força da luminosidade lunar terá puxado a seiva da raiz para além da base da árvore. E na medida em que esta luminosidade crescer, a seiva subirá pelo tronco. Quando a luminosidade lunar for total, a seiva estará nas folhas e a lua será cheia. O ser humano, seu corpo, seus órgãos, seus líquidos, sua psique, seus sentimentos e ideias, bem como os seus empreendimentos, em alguns pontos, seguem os mesmos ritmos. Mas isso não é válido para tudo que diz respeito ao ser humano. A partir daí, cada um pode raciocinar por si mesmo para não se perder em contradições. Por exemplo, podar uma planta quando a seiva está descendo para suas raízes, quase nenhuma luminosidade lunar, significa que a pessoa escolheu as vésperas da lua nova. Mas ainda na fase minguante, a planta sofre menos e o resultado é melhor, conforme a experiência prática de veteranos séculos. Similarmente, o ser humano que deseja podar, cortar, extirpar, encerrar, findar, extrair, fazer uma cirurgia ou o que tiver semelhança com essas ações terá melhor resultado quando procurar a lua no céu e verificar que o seu filete de luz é mínimo, exatamente porque está na fase minguante. Muitos não recomendam uma cirurgia no ingresso da lua nova. Por quê? Porque 2 horas após o ingresso da chamada lua nova, o seu movimento de subida já começou. Estaremos a dizer que esta fase tem 7 dias de lua nova, quando na verdade a seiva já faz o caminho de volta para subir, mesmo que a lua esteja oculta e oculta seja a sua influência. Numa cirurgia de extração e com costura no corte, o organismo obedece ao ritmo lunar de contração e expansão. A mente também se retrai e se expande, se liga mais ou se desliga. O sentimento também pode declinar ou se exaltar conforme a lua. A fome aumenta e diminui. O ser humano tem algo mais. Ele pode se voltar para dentro dele mesmo à busca de resolver obstáculos íntimos e dependências externas que incomodam quando a luminosidade lunar for a menor possível. O que os sábios ensinavam sobre a lua? Entre as fases minguante, afinal, e nova, início, os sábios ensinavam: agora, toda a ajuda que a força lunar pode lhe dar está dentro de você, no seu íntimo, em sua raiz. Você pode podar os seus obstáculos internos e as suas pendências externas. Tire esse tempo para refletir e focar o inacabado, lançar fora o que representa apenas preguiça ou apego indesejável, finalizar pendências e extrair benefícios das desgraças. É tempo de planejar e projetar o novo e aguardar o momento certo de agir. Neste período, quanto tiver de agir,
Haja somente para dar continuidade ao que já foi começado em outra época. É o tempo das reformas interiores. Elas se refletirão em mudanças externas. Há, porém, um movimento secreto da força lunar sobre a força humana. Na medida em que a luminosidade avança do zero para um filete no céu, existe um sequestro da força humana, como se a força humana tivesse nos vampirizado. Por essa razão, os sábios recomendavam: descanse na hora do Senhor da Lua Negra, poupe a sua energia, e agora que este apelo dramático principiou, abandone a massa de ilusões e apegos mentais. Mantenha a consciência sem distração e em seu estado natural de tranquila contemplação, para vencer o habitante da célula inferior e a sua natureza de sofrimento. Os 4 portais da Lua. Os portais principais são os da Lua Nova, escuro e vazio, e da Lua Cheia, brilhante e pleno. Mas, por causa da energia lunar, ocultamente, nós realizamos os 4 movimentos da Lua. Portal da Lua Minguante. Exerce o mesmo efeito de contração que a estação do inverno. Tende a diminuir a aceleração dos ritmos, de forma semelhante ao elemento terra. Por consequência, esta fase tem maior ligação com os corpos físicos e com a nossa inteligência instintiva. A direção é norte. O movimento é semelhante ao do Mercúrio, descendo no termômetro ritmadamente. No portal da Lua Minguante, trabalhamos teurgicamente para resolver os temas que a fase permite. Portal da Lua Nova. Exerce o mesmo efeito de maturação que a estação do outono. Tende a oscilar a frequência dos ritmos de forma semelhante ao elemento água. Por consequência, esta fase tem maior ligação com os nossos sentimentos e com a nossa inteligência emocional. A direção é oeste. O movimento é semelhante ao do Mercúrio no fundo do termômetro, mas que não se engane, porque 2 horas depois do ingresso exato, este Mercúrio começa a subir. Daí a oscilação na frequência dos ritmos, pois é o único portal lunar que oferece um movimento de vibração zero. É neste zero que se pode zerar o excesso que incomoda. No portal da Lua Nova, trabalhamos teurgicamente para resolver os temas que a fase permite. Portal da Lua Crescente. Exerce o mesmo efeito de expansão que a estação da primavera. Tende a acelerar os ritmos de forma semelhante ao elemento ar. Por consequência, esta fase tem maior ligação com o nosso intelecto e com a nossa inteligência racional. A direção é leste. O movimento é semelhante ao do Mercúrio subindo no termômetro aceleradamente. No portal da Lua Crescente, trabalhamos teurgicamente para resolver os temas que a fase permite. Portal da Lua Cheia. Exerce o mesmo efeito de apogeu do verão. Tende a levar os ritmos para o ponto mais alto de vibração, de forma semelhante ao elemento fogo. Por consequência, esta fase tem uma maior ligação com o nosso ser essencial e com a nossa inteligência espiritual. A direção é sul, o movimento é semelhante ao do Mercúrio no ponto mais alto do termômetro. No portal da Lua Cheia, trabalhamos teurgicamente para resolver os temas que a fase permite.
O ingresso exato. O que é o ingresso exato de uma fase lunar? É o tempo que vai do 0 até 2 horas do ingresso de cada fase lunar. O portal lunar começa neste momento. É também o momento da mudança de ritmo. São 4 ritmos lunares. Primeiro, contração, concepção, lua minguante. Segundo, gestação, germinação, maturação, escuro, lua nova. Terceiro, expansão, manifestação, lua crescente. Quarto, apogeu, transbordamento, brilho, lua cheia. Tempo de contração é tempo de concepção. Tempo de maturação é o tempo que tudo leva para gestar, se desenvolver e amadurecer. Tempo de expansão é o tempo de aparecer, vir a clara luz da manifestação. E o tempo do apogeu é o tempo de transbordar, acolher. Mas cada portal tem o seu apogeu. Assim existem o apogeu da contração, da maturação, da expansão e o apogeu do apogeu. O apogeu de um portal dura 2 horas, do ingresso exato. Isso não quer dizer que o tempo subsequente não seja importante. Cada fração do ritmo tem a sua devida importância. Lua minguante, contração e concepção. A lua balsâmica. Os 3 últimos dias da lua minguante oferecem uma vibração que pode amenizar ou confortar o ser humano em seus piores momentos, notadamente na questão de doenças, tratamentos, cirurgias e problemas de carência. As explosões emocionais são mais resolutivas neste período, justamente porque não existirá um adicional de força externa mobilizando o fluxo da energia da pessoa, fermentando-a para se envenenar ainda mais. Por essa razão, o 5º, o 6º e o 7º dia da lua minguante, vésperas da lua nova, podem ser um bálsamo. Daí a razão de chamar estes 3 últimos dias de lua balsâmica. A orientação aponta para o recolhimento. A autorreflexão estará melhor, bem como a capacidade de ponderar, meditar, discernir, calcular, avaliar e rever as condições internas. Fixidez, hábito ou condicionamento em padrões comportamentais inadequados. Entretanto, não é ideal para avaliar as condições externas e nem para julgar as pessoas, pois a condição de ocultamento da lua também favorece o ocultamento da verdade, face das situações e das pessoas. As ações favoráveis falam de planejamento, não de ação, mas isso não significa que a pessoa não deva agir. Ela pode agir sobre o que já foi começado. Os eventos estão a acontecer e tudo ocorre para finalizar ações de outros períodos. Deve-se refletir e planejar em segredo, não falar nada sobre projetos e planos. Deve-se planejar em silêncio, embora o silêncio seja uma regra de ouro em qualquer tempo onde o silêncio for necessário. Por outro lado, é uma fase boa para a terapia, onde a pessoa pode e deve falar sobre o seu íntimo, buscando um mentor que lhe ajude a clarificar e a harmonizar os seus pensamentos, ideias e emoções. É contraindicado escolher qualquer pessoa para desabafar, notadamente se essa pessoa já estiver no seu limite, e isso em qualquer tempo. Ao contrário do que alguns possam pensar, que esta é uma fase de menor sensibilidade. Isso é correto com plantas, mas não com seres humanos.
Eles são sempre sensíveis e na fase minguante, a energia emocional do humano está mais dentro dele do que voltada para entender apelos externos. Salvo quando se tratar de um profissional que já vive voltado para a sua profissão de atender pessoas. E salvo quando o tema em destaque se tratar de uma pendência que a pessoa espera solucionar desde muito tempo. Vamos nos conscientizar e rever agora os temas da lua minguante em relação ao trabalho, saúde, beleza, relacionamento, finanças. Primeiro item, trabalho. Não iniciar novas tarefas, novas atividades, novo emprego na lua minguante. Não marcar entrevista para obtenção de emprego, não divulgar, não lançar e nem inaugurar produtos, serviços ou eventos. Fazer revisões, reavaliações, cálculos e planejamentos. Fazer pesquisas de todos os tipos. Não há limite de área ou de interesse. Organizar papéis e documentos. Negociar dívidas com o firme propósito de se livrar delas. Negociar soluções para empresas podres. Obter melhores condições de negociar juros sobre dívidas. Limpar o nome sujo na praça. Cortar despesas. Resolver pendências no trabalho, despedir funcionários, silenciar sobre novos projetos e, se os fizer, fazê-los em silêncio. Ideal para pesquisar e escrever. Agora, sobre saúde na lua minguante. Fazer conscientização sobre educação alimentar. Tratamentos de desintoxicação e purificação do organismo. Tratamento contra obesidade, especialmente. Tratamento dentário, especialmente. Tratamento de veias, especialmente. Cirurgias e demais tratamentos médicos de um modo geral. Escolher para a cirurgia lua minguante em signo de terra. Agora falaremos sobre beleza na lua minguante. Devemos escolher a lua balsâmica, o 5º, 6º e 7º dia da lua minguante para cortar o cabelo, retardar o crescimento e diminuir o volume. Depilação, dói menos e retarda o crescimento dos pelos. Cirurgia, período mais que ideal para a cirurgia plástica, dentária e das veias, se a lua estiver em signo de terra. Tratamentos para rejuvenescer, todos os tipos são beneficiados. Tintura de cabelo, ideal se a lua estiver em signo de fogo e a temperatura acima de 25 graus. Relacionamentos na lua minguante. Iniciar uma nova relação neste período. Não espere muito da relação. Convide as más relações para o término do envolvimento. Dispense pessoas que lhe acarretam prejuízos. Discuta a relação e negocie os pontos de insatisfação. Livre-se também das pessoas que não lhe estimulam em nada. Não cultive a indiferença. Ser indiferente não significa que você resolveu uma relação. Cultive a impessoalidade, este é o momento. Se tiver de explodir, melhor agora do que em lua cheia. Bem, melhor mesmo é não precisar explodir. Negociar o melhor preço de um imóvel para comprar pode, mas não pode fechar o negócio, pois não é tempo de firmar aquisições. Deixe isso para o início da lua crescente, mas não espere ela crescer demais. Se não quiser seguir o curso da lua, você sempre terá outros sinais da natureza em seu caminho. Se você deve, procure o credor e converse longamente com ele. Isso não basta. É preciso cortar na carne e pagar as dívidas. Não fuja dos seus credores, enfrente-os na lua minguante.
As forças do universo não favorecem o devedor. Ao contrário, sua lei diz que o devedor é aquele que tomou algo de alguém e não devolveu. Portanto, está em débito perante o universo e sem guarida diante da lei de atração dos fluidos da mesma espécie. Logo, o devedor atrairá mais dívidas e se afundará cada vez mais. Você só pode fazer dívidas quando tiver esperteza, consultoria privilegiada ou calção suficiente, na certeza de que um terremoto não vai derrubar o objeto calcionado. Se alguém estiver a lhe evitar, este é o pior período para insistir. Recue e reflita. Por que você conquistou uma relação que lhe evita? É melhor refletir do que levar uma porta na cara. Desapegue-se. A vida tem muito mais a oferecer se você olhar para novas direções. A direção é norte e o elemento é terra. Significa trabalhar o corpo e o instinto a partir de um olhar para dentro de você mesmo. Não é tempo somente de resolver questões com os seus relacionamentos familiares. Aqui, a sua relação com o ambiente doméstico, conforto ou desconforto, deve ser uma relação priorizada. Elimine de sua casa aquilo que estiver parado ou de longo tempo sem utilidade. Último item, finanças da lua minguante. Dizem que é bom para pegar empréstimo e fazer dívida. Porém, fazer empréstimo e gerar dívida é a pior coisa que existe, em qualquer tempo, a menos que a pessoa tenha calção suficiente e, em caso de fracasso, esteja disposto a perder o objeto calcionado. Segundo esta lua é boa para poupar, controlar as despesas e ficar de olho nos gastos. É boa para negociar dívidas velhas e, através da teurgia, resolver problemas de empresas podres. Vamos entrar agora na lua nova, maturação e mudança. A lua nova é radical, obriga a mudar. O que representa a lua nova? Representa para a natureza que o mês lunar recomeça no dia da nova lunação, na hora do seu ingresso exato. Já para a natureza estelar, o mês começa com o ingresso exato do Sol numa nova constelação ou signo. O absolutamente novo continua o favorecimento para planejar, projetar e amadurecer as ideias em torno de metas novas, preferencialmente algumas metas sem antecedentes. Alguma coisa que não tenha sido lançada. Se a meta tiver antecedente, recue o planejamento para os 3 últimos dias da fase minguante e reserve o período fértil da lua nova para o que for realmente novo. Lembre-se, neste período, a luminosidade lunar já está presente, embora a influência seja retardadora nos 4 primeiros dias, como a indicar que as coisas precisam de tempo para amadurecer. As reformas. É tempo de mudar, de reformar, de dar cara nova ao que for velho, de modificar o que virou rotina, uma nova atitude diante da mesma velha situação, um novo comportamento diante das mesmas pessoas, uma mudança de estilo. Por exemplo, abandone o estilo gastador e adote o estilo econômico, ou abandone o estilo muquirana e mesquinho. Dê-se um pouco mais de presentes, seja mais generoso consigo mesmo e com as pessoas, usufrua o que conquistou. Se for produtivo fazer o oposto do que sempre fez, experimente. Mude de programa, de exercício físico, de dieta, de canal, de revista, de emprego, de crença, de vida e planeje. Aqui, um evento para multiplicar novos amigos e execute quando a fase for crescente. O momento é bom para guinadas espetaculares,
Como vencer o medo de quebrar engessamento e condicionamento destrutivo ou equivocado. Vícios que reduzem a vida à mediocridade. Saia da zona de conforto, quebre as suas próprias regras e corra riscos. A ideia e o verbo. Emanar nesta fase um pensamento semente, uma ideia, uma projeção, um plano, um decreto, uma oração, representa a maior chance de concretização. Depois, quando perceber que o 7º dia da lua nova se aproxima, aproveite para botar a boca no trombone. Divulgue o que precisar, faça propaganda, anúncios, palestras, lançamentos de produtos, etc. Qualquer iniciativa voltada para o mundo exterior fica abençoada entre o 7º dia da lua nova e o 1º dia da lua crescente. Isso significa que você tem mais 7 dias para reprisar, porque a partir do 5º dia da fase nova, a vibração lunar é de expansão e ascensão. Uma dica especial. A lua nova é sinalizada pela conjunção entre o Sol e a Lua, o que significa que ambos estão juntos. As 2 primeiras horas de ingresso da lua nova representam o momento zero, empate, um sinal de que as forças estão iguais para todos os lados. É quando os eclipses podem ocorrer. Aproveitar este momento é uma questão de arriscar. É hora de dar o golpe e não saber se o resultado será positivo ou negativo. É somente por esta razão que existem as contradições em torno da lua nova. Uns orientam para iniciar ações absolutamente novas e outros alertam ao contrário. Para clarificar as dúvidas diante das contradições, saiba que a fase nova tem 3 períodos: especial, estéril e fértil. O especial, no ingresso exato de 0 a 2 horas, o resultado é uma loteria. Pode ser positivo ou negativo, e ainda poderá ser positivo e negativo ao mesmo tempo. Estéril, para os negócios nos 4 primeiros dias, e fértil, para os negócios nos últimos 3 dias. Já foi visto que a natureza lunar é de mudança e variação. Assim, adequar as ações de acordo com os dos períodos mais viáveis para se trabalhar teurgicamente. Veja a relação de temas que se pode tratar nos 7 dias de lua nova. No período estéril da lua nova, 1º, 2º, 3º e 4º dias. A característica principal é o ocultamento. A ausência de luminosidade lunar influi na psique de modo a esconder, camuflar, disfarçar, distorcer e a enganar a nossa capacidade de avaliar o externo, como também a confundir a nossa visão sobre eventos, circunstâncias, lugares e pessoas. Entretanto, aquele que se volta para o seu próprio mundo oculto está em seu melhor momento para a autoanálise. Apesar de estéril, este período favorece a concepção medianamente. Falaremos agora, no período da lua nova, em relação ao trabalho, relacionamentos, saúde, finanças e beleza. O trabalho em relação à lua nova. O que for iniciado no novo, neste período, poderá sofrer demora e evolução lenta. Se o desejo for exatamente este, evolução ou retorno demorado, escolha este momento. Há casos em que isso é desejado. Por exemplo, uma teurgia para bloquear processos que venham lhe cobrar dinheiro indevido ou procedente de equívocos e de ações injustas. Pode ser que a pessoa considere que a melhor saída é a demora deste processo. Parece que grande parte da justiça brasileira nasceu nos 3 primeiros dias da lua nova. Mas, além deste processo,
Você poderá ter uma pendência que gostaria de manter à distância ou impedida de lhe torturar. O trabalho de construção e reforma de imóveis é mais lento. Organizar tarefas do cotidiano, planejar projetos culturais e de ensino, fazer limpeza de papéis e armários, organizar, limpar o canal circulante de bens, doar o que não está em uso e nem sente necessidade. Relacionamentos em lua nova. Tempo de plantar flores nas almas. Mudar de estratégia e surpreender positivamente com uma nova atitude traz sucesso e se fixa bastante na psique. Se quiser marcar presença, surpreenda agora. A psique está num momento de maturação emocional, o que determina uma enganosa imobilidade. Na verdade, vence quem for ativo, se sobressair e surpreender com movimentos positivos. A fase é estéril, mas a psique é fecunda. A ideia para gravar as melhores impressões. Tome cuidado com impressões negativas, porque elas se fixam com a mesma intensidade. Plantar flores nas almas significa tomar atitudes que erradiquem o mal, que elevem o ânimo, a motivação e a esperança, sua e dos outros. Representa também continuar determinado a extirpar os vícios ou as condições negativas que foram conscientizadas na lua minguante. Novos relacionamentos. Nesse período estéril, iniciar uma nova relação não significa que vá durar. A falta da luz lunar não beneficia a clareza de julgamento sobre o mundo exterior, menos ainda para avaliar pessoas. Há-lo análise com risco de se entusiasmar à toa e se frustrar depois. O ponto bom do poder de análise só se aplica para avaliar a si mesmo, autoanálise. E ainda quando a pessoa é honesta com as suas próprias fraquezas e tem verdadeira vontade de mudar. Entretanto, a pesquisa solitária está em alta. Não é bom para trabalho grupal, exceto se o trabalho for espiritual. Saúde na lua nova. Alguns dizem, se puder, evite exame e check-up nos 5 dias e após o ingresso da lua nova. Devido à característica de ocultamento desta lua, faltará clareza. Se puder, evite cirurgias. É pontual a questão sobre a diminuição da clareza para check-up e exames nos 5 dias antes ou após, mas recomendar que se evite cirurgia nos dias de hoje, antes da nova, não bate coisa com coisa. Um diagnóstico mais preciso deve ser buscado nos últimos 3 dias da lua crescente, quase cheia. Já na hora de fazer uma operação, a melhor é a lua balsâmica, 3 dias antes do ingresso da lua nova. Portanto, no período estéril, não se deve fazer cirurgia. O que se pode fazer aqui é dieta para engordar, tratamentos psicoterapêuticos para bulimia, anorexia e raquitismo. Agora vamos falar sobre finanças na lua nova. No período estéril, não é bom iniciar poupança ou fazer aquisições, apenas planos financeiros ou para obter acordo com as pessoas que lhe devem serviço, benefício ou dinheiro. Sobre beleza na lua nova, o corte de cabelo no período estéril não acelera o crescimento do cabelo e nem é bom para mudar o visual. Deixe isso para a lua balsâmica ou para o período fértil da lua nova. Temos então o período fértil da lua nova, que é o 5º, 6º e 7º dia. Este período marca o tempo mais fértil para se iniciar o que for absolutamente novo. É a melhor fase para arriscar a sorte e tentar o que ainda não foi tentado. Estamos no reino das possibilidades. Não significa que vá dar tudo certo, mas a fertilidade ingressa num ritmo encorajador. O que for projetado aqui
até mesmo as palavras, terá mais chance de se materializar ou de se concretizar. Assim, a partir deste período, o eu sou, eu posso, eu consigo e eu conquisto tem muito mais chance de se realizar. Inclusive, as teurgias para rebelar fraquezas do tipo desânimo, sentimento de inferioridade ou impotência, baixa autoestima e vícios. Aqui, as mudanças começam a se tornar mais favorecidas, o que precisa avançar e caminhar para a manifestação. Encontrará nesta fase um momento mais oportuno. O que estava obliterado pelo período estéril, os mesmos temas agora encontram menos resistência. É tempo de começar a botar a boca no trombone, anunciar, apresentar e demonstrar o que é novo ou apresentar a nova forma de uma coisa velha. O portal da Lua Nova é significativo porque a tônica que temos a este momento decidirá o mês inteiro. Portanto, é o portal mais exigente na correção dos nossos padrões mentais. O conjunto destes padrões mentais formam o nosso ego positivo e o negativo. A impressão de um eu psicológico impermanente, seja positivo ou negativo, pode falhar a qualquer momento. Por essa razão, cultive o seu eu real. Falaremos agora sobre a lua crescente. O ritmo se acelera, mas isso não significa que as coisas já ganham forma. Vamos encontrar os obstáculos projetados pelo nosso padrão mental. Daí, a fase crescente representa movimento, ação e luta. Aqui ainda dá para corrigir os rumos e adequar o nosso padrão mental. O cuidado que devemos ter é o seguinte: se estivermos na vigília do eu negativo desde o zero da lua nova para corrigir o nosso padrão mental, chegaremos à lua crescente com mais empenho para a mesma vigília. O padrão adotado irá progredir num crescente até o final do próxima lua minguante. Se positivo, representará progresso, se negativo, retrocesso. Falaremos agora sobre trabalho e finanças na lua crescente. Entre um ritmo mais acelerado, encare as ações, concentre-se no foco almejado e vá em frente. Derrube com habilidade os obstáculos que impedirem a sua velocidade, mas recobre o cuidado com o trânsito, pois se antes a sua visão para o mundo exterior estava nublado, agora você está apressado demais. Este é o momento de executar aquele plano bem elaborado para testar se são eficientes. O relacionamento profissional pode melhorar, é tempo de conquistar parceiros de trabalho, clientes, colegas e chefes. Negociar aumento de salário bom para ambas as partes. Bom para entrevista e início de emprego. Bom para contratar novos funcionários. Período ideal para atrair grande público. Bom para campanhas publicitárias e qualquer trabalho de mídia. Bom para lançamento de produtos, serviços e marcas. Bom para palestras e apresentações. Bom para poupar, iniciar investimento e aplicações. Bom para negociar e ou cobrar dívidas. Bom para fechar negócios, contratos e comprar imóveis. Agora, relacionamentos na lua crescente. O romantismo está em alta. Aproveitar a fase para fazer teurgia amorosa e atrair a sua alma gêmea. Sair para conhecer novas pessoas, amigos e romances que nascerem aqui terão mais chance de durar. O período é indicado para conquistas. Saúde e beleza na lua crescente. Lua fértil, o período é benéfico para engravidar. Dieta para engordar. Dietas de reposição de nutrientes. Tratamento para aumentar a resistência física e a imunidade. Ideal para começar um programa de atividade física. Os tratamentos de beleza estão beneficiados menos cirurgias.
Cortar o cabelo, se o desejo for crescimento rápido, embora digam que isso não altera coisa nenhuma. Ideal para eliminar tintura e permanente nos cabelos. Na lua crescente, vamos ao encontro da lua magna. O quinto, o sexto e o sétimo dia da lua crescente, mais o primeiro dia da lua cheia, são designados como lua magna. Este período de lua magna oferece uma vibração que pode soerguer e exaltar, encandecer e positivar o ser humano para a ação, ainda mais e melhor do que nos primeiros 4 dias da crescente. Sua energia, sua seiva, sua capacidade sensorial e cognitiva e a sua disposição para agir contam agora com o adicional de força lunar. O humano, no bom sentido, deve sair para fora, deve acontecer, ocupar o palco, mostrar e demonstrar ao mundo o que esteve planejando quando estava recolhido. Este período favorece o lançamento, a abertura, o início, a apresentação, a divulgação, a demonstração de alguma coisa, na qual se espera um retorno positivo e principalmente a expectativa de um público grande, sensível e receptivo. Temos agora a lua cheia, onde tudo transborda e recebemos da vida o que nela colocamos. A imagem da lua cheia é a reunião de pessoas. Esta fase representa a colheita, aonde os resultados positivos e negativos de nossas ações virão à clara luz da manifestação. Se estivermos muito sensíveis e inquietos ou ansiosos, explodiremos com os retornos frustrantes. Justamente nessa fase, queremos muito e mais, estamos vorazes e isso é um perigo. Nossa capacidade de julgamento está aguçada e isso pode ser positivo ou negativo, depende do nosso grau de evolução, técnica ou conhecimento. A tônica da lua cheia para os humanos diz que o estado emocional e as condições de humor podem complicar as relações. Por essa razão, os sábios orientavam: procure agora a sintonia espiritual. Se a sua colheita for o golpe da natureza de sofrimento, pratique a renúncia neste período. Entretanto, é justamente nesse período que a nossa voracidade não quer negociar com a renúncia. Quem consegue dá um grande salto de consciência e supera, em parte, a natureza de sofrimento. Nesse período, tomamos cuidado com os relacionamentos e com as obsessões, pois parece ser mais laborioso manter o equilíbrio. As práticas espirituais ajudam a manter a sua mente e as emoções de modo mais sereno. Por essa razão, fazer o portal da lua cheia é tão importante para segurar a onda. Falaremos agora sobre trabalho e finanças na lua cheia. Lei de atração em alta para negócios e público, independente do negócio ser positivo. Continua bom para atrair público receptível e sensível, mas estará receptível e sensível tanto para o positivo quanto para o negativo. Depende da egrégora que este público configurar. O público gasta mais. Bom momento para o comércio e a prestação de serviços. Bom momento para trabalhos em equipe. O trabalho solitário está desfavorecido. Bom para montar, formar, treinar e motivar equipes. Isso significa harmonia. As pessoas têm opiniões diferentes e o momento é ideal para localizar quem precisa de motivação para tatuar o time da mente e no coração. Shows e apresentações estão favorecidos. Bom para finalizar negócios e investimentos. Bom para a relação de contratos. Péssimo para se fazer empréstimos e para se comprar a prestação. Relacionamentos na lua cheia. O caráter nervoso, irritado e explosivo pode eclodir em qualquer fase da lua. Quando ocorre na minguante, as consequências podem ser menos danosas. O fato é que os confrontos devem ser evitados na lua cheia,
porque as consequências tendem a fermentar muito mais e produzir danos maiores. Então, se puder fugir de confrontos, aqui a sorte está com você. Continua em alta o fator da teurgia para atrair romance, pois este período também é bom para a procura de parceiros. Coragem mais favorecida para se aproximar das pessoas, para deixar a timidez de lado e abordar a quem lhe interessa. As diferenças entre pessoas, notadamente parceiros, se torna mais evidente. Boa fase para observar isso num relacionamento que está começando. Nas relações estáveis, os conflitos também podem eclodir nessa fase. Por isso, use a diplomacia com os íntimos e não se conceda o direito de dar patadas, só porque a pessoa faz parte da sua intimidade. Falaremos agora sobre saúde e beleza na lua cheia. Proíba-se de fazer cirurgia nesta fase, pois os riscos se acentuam, inclusive de hemorragia, infecção e retenção dos líquidos. Só faça quando for inevitável. Iniciar dietas para manter o peso ou emagrecer nessa fase? O resultado nem sempre é favorável, porque a força de vontade tende a minguar assim que a lua começar a perder a sua luminosidade. Não depile agora, se não quiser reforçar a condição peluda. Corte o cabelo se quiser uma juba cheia. Só pinte o cabelo se a lua estiver em signo de fogo. Tratamentos de beleza para a hidratação da pele são indicados. Agora entraremos no prognóstico da lua crescendo ou minguando. Quando um novo ano se inicia, devemos observar duas coisas: se o movimento é minguante ou crescente. E em seguida buscar o signo onde a lua se encontra. Assim saberemos. Crescendo em Áries, desequilíbrio. Minguando em Áries, prosperidade. Crescendo em Touro, contentamento e alegria. Minguando em Touro, tristezas. Crescendo em Gêmeos, resoluções e mudanças. Minguando em Gêmeos, muitas chuvas. Crescendo em Câncer, revoltas, trapalhadas, embrulhadas e mudanças no governo. Minguando em Câncer, muitas chuvas. Crescendo em Leão, colheitas proveitosas. Minguando em Leão, perigos e doenças. Crescendo em Virgem, ventos, terremotos, tempestades, ameaça de revoluções e guerrilhas. Minguando em Virgem, saúde e fartura de mantimentos. Crescendo em Libra, todos os grãos em abundância. Minguando em Libra, tempestades e revoltas. Crescendo em Escorpião, inveja e contenda entre letrados e brigas nos meios intelectuais. Minguando em Escorpião, ano bom e próspero. Crescendo em Sagitário, tempestades, raios, trovões, muitas chuvas. Minguando em Sagitário, doenças contagiosas, epidemias, pestes e fome. Crescendo em Capricórnio, infortúnio e tempestades nos mares. Minguando em Capricórnio, ano muito favorável aos lavradores. Crescendo em Aquário, abundância de mantimentos. Minguando em Aquário, pesares, moléstias cheias, tempestades no mar, desgraças por enchentes. Crescendo em Peixes, falência no comércio, baixa nos preços. Minguando em Peixes, chuvas em abundância. Última dica: ao saber que não vai ser possível aproveitar o portal do ingresso exato de uma fase lunar, é melhor fazer antes do que muito depois. Melhor é não deixar de fazer um portal, mesmo contando com pouca energia. Melhor pouco do que nada. O portal da lua cheia pode ser feito até o terceiro dia da lua cheia.
Contará com menos força, mas pode. O que seria preferível? Seria preferível entender o mecanismo e fazer o portal da lua cheia até mesmo antes do ingresso exato. Basta olhar o céu e verificar se a lua já está redonda. Para encerrar este assunto, vou estar lendo o livro de Ishvarumi sobre a meditação da lua cheia. A lei de frequência e ressonância governa a meditação. Meditação é a ação de pensar corretamente um pensamento sem falhas, um pensamento profundo que pode partir da causa para o efeito ou do efeito para a causa. O princípio do aprendizado da meditação ensina o aspirante primeiramente a raciocinar. A ele é proposto os temas para raciocinar em estado profundo de concentração. Neste estágio, ele está raciocinando temas elevados e isso significa que o círculo está subindo além da terceira linha, ou seja, o foco da consciência, que é a presença, movimenta-se vagarosamente na direção do mental superior. Aí, trava-se uma guerra. A personalidade lunar, esotericamente identificada como o habitante da cela, guerreia com a presença, chama-lhe a atenção, impede-a de concentrar-se no tema proposto e com isso diz: "Por mim não passarás". O habitante da cela é o resíduo de toda a somatória das energias emocionais inferiores e negativas, os desejos da carne e toda atividade do mental inferior, bem como seus compromissos e preocupações, seus apegos e ilusões. O discípulo, quando vence o habitante da cela, ao mesmo tempo torna-se praticamente regular da meditação. Sonhos mostram o simbolismo deste enfrentamento. A presença luta e perde, o habitante da cela vence, até que a cena se inverte. A presença sai triunfante da cela e lá atrás deixa o habitante rendido. A cela é naturalmente o tríplice veículo lunar da personalidade elemental. Daqui, onde a vontade de Deus é conhecida, respeitada, amada e obedecida, meditamos no Altíssimo para a vossa elevação. E eis que já estamos em trabalho de soerguimento e auxílio, porque o Senhor, a nossa meditação, é real. Lembrai bem das relações ocultas da meditação, porque sendo muitas redes de energias que se entrelaçam, deveis perceber as mais importantes. A relação lunar, as relações estelares, que englobam uma infinidade de relações cósmicas, inclusive a sintonia com Devas, e finalmente a dupla relação do mestre e o habitante da cela. Precisais saber disto para ter as seguintes respostas: quando e como meditar. Falemos da lua. 48 horas depois que a lua começa a encher, tem início aí o terceiro dia da lua cheia. 12 horas depois, ou seja, na hora 60, acontece o serviço das entidades planetárias. Existe um alinhamento e uma irradiação mais intensa de energia. As pessoas muito identificadas com seus veículos lunares mergulham em movimentos da mente inferior. As pessoas que aspiram essa elevação espiritual são depuradas, às vezes até pela dor. Os discípulos iniciados preparam-se para este momento desde a primeira hora de lua cheia ou plenilúnio. Cada dia do plenilúnio tem uma irradiação específica. Assim, quando a lua ainda se encontra na fase crescente, as energias começam a circular numa frequência ainda suave. Num pensamento semente deve vos acompanhar neste período.
como lembrança durante os vossos afazeres do despertar ao adormecer. Confio na presença divina, sua hierarquia e seus servidores. Chegando qualquer momento do primeiro dia de lua cheia, trazei à mente o pensamento semente. Agora, numa concentração profunda, mergulhai na semente, fazei-a crescer e meditai detidamente na confiança pura e infantil. Quando o vosso habitante da cela furtivamente bailar com outro pensamento, aprendei a identificá-lo como sendo alguém separado da presença, que não se rendeu à unidade. Fazei a meditação em conjunto ou individualmente, no início, não mais do que 5 ou 10 minutos. No segundo dia, desde o despertar, um novo pensamento deve brotar. Entrego a quem pode, à hierarquia e ao mestre, minhas pendências, débitos e impurezas. Entre um afazer e outro, muni-vos de uma imensa vontade de resolver mesmo os vossos débitos e impurezas. Entregai, entregai, e o vosso mestre interior dará um comando à personalidade lunar. A pior tentação que sujeita o vivente vem de pensamentos cujas sementes nascem da irresponsabilidade. É-nos impossível trabalhar em vós o quinto raio e a meditação, pensando-vos os débitos e as impurezas da irresponsabilidade. Assim, meditai no segundo dia acerca desta entrega. No terceiro dia, vem o pensamento raiz, que é de vital importância. Já confiaste e já entregaste. Agora é a vez do serviço se transformar numa semente. Compreensivamente, receberei tudo aquilo que for destinado à minha elevação e solenemente partilharei com discernimento tudo aquilo que a hierarquia e os seus servidores me contemplarem. Do amanhecer ao anoitecer, e quando a vossa mente estiver saturada por este pensamento, é chegado o momento de entrar em concentração por 5 a 10 minutos. E mergulhado na raiz deste pensamento, abordai o fundamento da ideia por todos os lados. Meditai e vede que grandiosa árvore de sabedoria encerra tão precioso pensamento. E vede em tudo como ele é correto e cheio de perfeição. O terceiro dia da lua cheia intensifica tudo, por isso se diz que é o dia de tensão. O que é mal se intensifica e o que é bom e belo se intensifica também. Assim, o contato com o eu superior pode ser muito trabalhado no terceiro dia da lua cheia. No quarto dia, um novo pensamento semente. Hoje e sempre, sem alimentar expectativas, me abro para o contato com o Mestre. Como o aprendiz vem trabalhando no aperfeiçoamento dos seus veículos lunares, purificando seus pensamentos, sentimentos, gostos e desejos, deve saber que este pensamento semente pede um alinhamento do veículo tridimensional. Alinhar quer dizer purificar sentimentos, pensamentos, gostos e desejos. Não tentar iniciar o processo de meditação sem o alinhamento dos veículos lunares. Nessa altura, estes veículos deverão estar obedientes e dóceis ao vosso comando. O alinhamento implica obediência ao eu superior, ao mestre interior, à hierarquia. O quarto dia da lua cheia possui uma irradiação gloriosa. Os portais cósmicos do quarto dia irradiam a formosura do meio de seus feixes poderosos. Isto acentuará,
De um lado, a harmonia e de outro, o conflito. O que é mau e conflitante dobrará. O que é bom e harmonioso atinge o seu limite máximo de energia positiva. Assim meditai que este é o dia da sintonia. Os portais de contato estão abertos. Os primeiros 4 dias da lua cheia são conhecidos como os dias de causa. Os outros 3 dias restantes são conhecidos como os dias de efeito. Assim, o 5º dia reserva um efeito. As energias contatadas se precipitam lentamente sobre os corpos lunares. Os átomos tridimensionais ficam mais luminosos. A pessoa se torna mais radioativa. Um pensamento semente agora deve brotar com mais força, mais vigor. Eu sou a presença daquele que se unifica comigo para equilibrar tudo, organizar tudo e aperfeiçoar tudo. O 6º dia reserva um efeito particularmente interessante. A energia contatada, que intensificou a luz dos átomos lunares, está agora em vossos corpos no processo de fusão completa, o que aumenta a vossa força e o vosso poder. Por essa razão, o pensamento semente no 6º dia é: eu sou a presença unificada que transmuta e transfigura energias involutivas em átomos de pura luz. O 7º dia da lua cheia, quando já se aproxima na fase minguante, o cosmos deixou convosco energia suficiente para alimentar os vossos mais caros e puros anseios, ou os vossos mais torpes sonhos de escuridão e fantasia. Vós que chegaste ao 7º dia de trabalho e dedicação à meditação, sabei que agora a semente enraizada tem galhos que florescem, e mais do que isso, deve agora dar frutos. O pensamento deste dia é: eu sou a presença irradiante que abençoa e cura este ambiente, esta nação e esta humanidade. Para finalizar, deixo o resumo dos pensamentos sementes para a meditação. 1º dia da lua cheia. Confio na providência divina, sua hierarquia e seus servidores. 2º dia da lua cheia. Entrego a quem pode, à hierarquia e ao mestre, minhas pendências, débitos e impurezas. 3º dia da lua cheia. Compreensivamente receberei tudo aquilo que for destinado à minha elevação e solenemente partilharei com discernimento tudo aquilo que a hierarquia e os seus servidores me contemplarem. 4º dia da lua cheia. Hoje e sempre, sem alimentar expectativas, me abro para o contato com o Mestre. 5º dia da lua cheia. Eu sou a presença daquele que se unifica comigo para equilibrar tudo, organizar tudo e aperfeiçoar tudo. 6º dia da lua cheia. Eu sou a presença unificada que transmuta e transfigura energias involutivas em átomos de pura luz. 7º e último dia da lua cheia. Eu sou a presença irradiante que abençoa e cura este ambiente, esta nação e esta humanidade. A fonte dos dados presentes são do livro de Maha Rumi, Alfabeto Estelar, O Sol e a Lua, volume 5, 1.2, da coleção Padrão Rumi, dos autores Nilza Alarcon e J.C. Alarcon, das páginas 97 a 128, terceira edição de 1996. Preparando o contato com os mestres, Ishva Rumi, volume 3, da coleção Padrão Rumi, dos autores Nilza Alarcon e J.C. Alarcon, página 13 a 17. Texto
A Teurgia da Lua e os Portais Lunares de Nilza Alarcon e JC Alarcon. Site humi.com.br. Pesquisa feita também pelo Google Astronomia. Toda a matéria Fases da Lua de Rosimar Gouveia. Narradora Elodie Schleba. Bom proveito e bênçãos.